depois fazer em segunda chamada com mais pessoas e a gente discutir outros assuntos, tá? Você pode fazer uma oração para a gente? Senhor, grande Deus, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia de vida. Senhor, quero te agradecer também por cada um que está aqui, ó Pai, Senhor, trouxe com saúde, ó Pai. Peço também ao Senhor que o Senhor toque o coração daqueles também que não vieram, Deus, por algum motivo, Senhor, e que haja arrependimento através disso, Pai. Senhor Deus, abençoe esse ano na cidade, Pai, abençoe quem está à frente, ó Deus, que possamos fazer um melhor trabalho para Ti, ó Deus. Deus abençoe também essa primeira jornada, Senhor, que a gente faça tudo isso para a honra e glória do Seu nome. Eu te peço, te agradeço em nome certo de Jesus, amém. Amém. É isso aí. Então, tá bom. Vamos lá. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia para a Rebeca, visitante nossa. Vamos recebê-la muito bem. Depois a gente faz ela passar pelo corredor para ouvir. Brincadeira, Rebeca. Sinta-se à vontade, espero que você ficar assim também. Desculpa. Bem, você pode. Pastor, gente, primeira aula, estou um pouquinho nervoso, né? Eu já dei aula na universidade algumas vezes, mas não tinha o Marcos Lego lá, né? Então, sabe como é que é? A gente fez um trabalho hoje. A gente fez um trabalho ontem na DR, foi bem interessante. A gente falou sobre beleza, mídia e palavra de Deus. Algumas pessoas estavam presentes. O tema de hoje vamos falar sobre cosmovisão reformada e arte. E se vocês lerem uma revista, aqueles que a têm, vocês perceberam que também fala um pouco sobre beleza. Para a gente começar falando sobre cosmovisão reformada e arte, a arte está inserida em que contexto na nossa sociedade? Faz parte de que grupo de movimento? Tudo bem? Cultura, certo? Então, para a gente falar de arte, a gente tem que começar falando um pouquinho de cultura. E a pergunta que a gente se faz sempre é se a cultura vem de Deus, por exemplo. Tudo bem? A cultura vem de Deus, gente? Sim, né? Todas as coisas vêm de Deus, né? Então a gente pode... Por que será que existe tanto preconceito em relação à cultura, né? Já que era uma coisa, uma criação divina. Por que às vezes a gente fica sempre com o pezinho atrás quando vai falar de cultura, né? Porque culturalmente, curiosamente, se criou essa ideia de que cultura e cristão não conseguem andar de mãos dadas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente vai quebrar um pouquinho esse paradigma aqui, tá? Você vai passar um vídeo. Manda ver. Primeiro a gente vai então ver a definição de cultura. Né? Vem do latim cultura, ação de tratar e cultivar. Originário de outro termo latim, colere, ato de plantar, cultivar a terra e as plantas. Então, lá em Gênesis, quando a gente vê que Deus criou o homem, pediu que ele fosse soberano sobre todas as coisas, né? Que ele tivesse domínio sobre todas as coisas, é esse tipo de cultura que ele está falando. Né? Não à toa que existe a palavra agricultura, floricultura, né? Cultura das flores, cultura da terra, vinicultura, que não é cultura do Vinícius, mas é cultura dos vinhos. Né? Então é esse o sentido da palavra cultura, está inserido. Então a gente vai entender que quando a gente, quando Deus criou e viu que era bom e fez a gente imagem e semelhança dele, ele estava se referindo ao quê? Ontem nós falamos sobre a semelhança. Chamei algumas pessoas lá na frente e a gente viu como nós somos diferentes em alguns aspectos, principalmente físico, já que a gente estava falando de beleza. Mas na verdade ele não está dizendo sobre essa semelhança. Quando a gente se parece com Deus, ele está querendo dizer na sua capacidade criativa e relacional. Nós herdamos isso de Deus. A capacidade criativa, ou seja, o homem, dentre todas as criaturas que Deus fez, é o único que é capaz de pensar acerca de si mesmo. Né? Aquele que consegue tomar decisões acerca da sua própria vida, que consegue criar coisas para facilitar a sua vida, né? E o domínio que ele pede para a gente ter sobre as coisas está baseado nisso. Por isso que existe medicina, por isso que existe agronomia, por isso que existe filosofia. É esse tipo de domínio que a gente tem que ter.
Então a gente herdou isso de Deus, né, essa capacidade criativa, e junto com ela nós herdamos a capacidade relacional. A gente pode dizer, por exemplo, que um cachorro é inteligente. Não tem cachorro que é mais inteligente que muita gente por aí? Tem. Mas ainda assim eles são intuitivos, né? Os animais, por mais inteligentes que eles pareçam ser, eles trabalham numa outra esfera, que é a esfera mais intuitiva. Eles não conseguem se reunir, por exemplo, para tomar decisões, né? Por exemplo, você não vê uma matilha de cachorro tomando decisão, falando, vamos construir uma casinha para nós. Não dá. O homem tem essa capacidade, ele cria ferramentas para isso. Essa inteligência que vem de Deus facilita para que a gente se relacione com nós mesmos. E a capacidade relacional também está embutida nesse contexto, certo? Somos capazes de nos reunir, de nos relacionarmos com o mesmo propósito, de facilitar as coisas para a gente, de criar coisas que nos facilitem a vida, tá? De ter pensamentos filosóficos, culturais, qualquer tipo dele. Então é isso que nós herdamos de Deus, e quando o homem usa essas capacidades, tanto a criativa e a relacional, a cultura fica bem fácil de você de se tornar uma expressão para aquilo que o homem quer. Então, olha aí, a cultura passa a ser então uma forma de expressão do homem na tentativa de nos relacionarmos, seja através de música, pintura, esportes, literatura, poesia e outros. Todo mundo concorda? Eu esqueci de falar, meu gente, eu gosto bastante da participação de vocês. Então, podem falar. Aliás, tem duas coisas que eu preciso falar. A gente vai falar um pouco de arte, eu não sou especialista em arte, mas eu estudei várias coisas aqui. Se tiver alguém que goste muito de arte, ou que faça isso, que estude, fique à vontade para intervir, se perceber que eu estou deslizando alguma coisa. Tá? Na parte teológica também, o pastor Marcos Neto, por favor, não ficarei constrangido, pode acreditar. Então, a gente vai falar sobre alguns movimentos daqui a pouco, e se alguém falar, puxa, não foi isso que eu vi, fiquem à vontade, não tem problema, tá bom? Então tá aí, a cultura apareceu dessa maneira, então o homem tem essa liberdade de se expressar, e aí agora o grande problema é a maneira que se expressa, como ele transmite as suas ideias. Então a gente vai começar a ver. Possível ter arte na teologia reformada? Aqui não está aparecendo muito bem, mas tem duas mãos aqui acorrentadas, tá, gente? Acho que no slide não está aparecendo. É possível a gente fazer uma arte na teologia reformada? O que vocês acham? Como? Qual é o princípio? Vamos lembrar do que o pastor falou na semana passada sobre a forma como a gente às vezes não tem uma cosmovisão cristã, por exemplo, para dar opiniões nas redes sociais. Vocês se lembram disso que ele falou semana passada? É muito interessante, né? Eu acho que a própria literatura já é uma forma de você expressar a arte, da teologia reformada, você expressa através da arte, né? Porque pelos textos que você escreve para poder divulgar a teologia, sabe? É uma forma de expressão. Perfeito. Na verdade, todas elas, a música, sim, a literatura, principalmente, pintura, que é uma coisa mais visual, né, que talvez facilite bastante para as pessoas aí. Mas como um cristão pode fazer a arte e demonstrar que ele está glorificando a Deus? Porque na verdade o intuito seria esse, né, o nosso, né, que a gente fizesse tudo para a honra e glória do Senhor, não é? E parece que a gente não vê muito isso na arte, na literatura, não sei, vocês concordam? Na música, a não ser as músicas gospel, né? E, aliás, algumas também, às vezes, dão umas derrapadas, né? Eu acho que pode ter duas características, né? Uma é a questão, talvez, da qualidade, né? Você fazer algo um pouco de excelência, né? Que você faz, né? Se expressar essa perfeição de Deus, as coisas que ele criou, né? E a questão da verdade, né? Você expressar a verdade de Deus, a verdade sobre a realidade do mundo, a realidade das coisas na arte. O Marcos até falou semana passada aqui, ele falou, existe música que seja boa, mesmo não sendo, né, fundamentalmente cristã? Tem, né? Você citar um aí. A gente colocou, né? Colocou outro, né? Livros, pinturas, na verdade existe, né, gente? Coisas que não
não chocam tão diretamente a imagem de Deus, que não são cristãs, mas que também não fazem mal nenhum, que a gente pode admirar de qualquer maneira. Mas para a gente poder falar um pouco sobre arte reformada, então, a gente tem que voltar lá para o ano do século, né, da reforma, o ano da reforma, que foi quando mesmo, gente? Quem lembra o ano da reforma aí? 1500 e? Está falando 500 anos. Exatamente, está falando de 15 anos. Piorou. Gente, que período era esse que a gente Só vivia? de um ano, sabe? Bonito, né? Que momento cultural a gente vivia nessa época? Vamos lá. Pense que a gente estava acabando de sair da Idade Média e surgiu um movimento cultural que influenciou muito, muitíssimo importante. Alguém se lembra qual era? A época que a gente vivia? Renascentismo, muito bem, Renascença. Vamos lá. Na Idade Média, como é que era a arte na Idade Média? Vamos começar a discutir um pouquinho sobre isso. O que aconteceu na Idade Média? Vamos lá, vou usar um termo aqui que a minha esposa não suporta. Na verdade, a historiadora de casa é minha esposa, viu, gente? A gente debate bastante sobre isso. Mas a Idade Média ela ficou conhecida como a Idade das Trevas, né? Ela diz que isso é um termo completamente equivocado que a gente usa, porque mesmo na Idade Média, a gente falou um pouquinho sobre ontem, eu dei alguns exemplos para vocês de como era a higiene na Idade Média, né? O livro mesmo. Ela diz que é equivocada porque mesmo na Idade Média, muitas invenções e descobertas foram feitas. O problema é que nessa época, quem dominava? Acho que pelo desenho dá para ter uma ideia, né? A igreja, né? A igreja tomava conta de tudo. Tá? Então todo tipo, toda expressão de arte tinha que passar pelo crivo da igreja. Na verdade, a igreja não é que tinha que passar pelo crivo. Não era permitido. A igreja decidia aquilo que ia ser exposto, publicado, seja lá o quê, e encomendavam essas obras. Tá? Então a gente tem, por exemplo, a arte bizantina, que era esses mosaicos muito usados, geralmente com imagens de personagens religiosos, né? Principalmente Jesus e Maria. Isso predominou por muito tempo. Logo depois vieram os vitrais. Todas as igrejas da Idade Média, elas eram com essas janelas enormes, com vitrais. E eu vou explicar depois mais pra frente por quê. E a arte gótica das igrejas, que a gente vai ver mais no final também. A maioria das igrejas que foram construídas nessa época, elas tinham esse formato assim, que veio um pouco do estilo romano, e eles criaram um estilo gótico, né? Muito bonito, né? Essas igrejas são maravilhosas. Você viaja pela Europa e você vê uma mais bonita que a outra. São impressionantes. Essa época ficou também conhecida como Idade das Trevas, justamente por causa da influência da igreja, né? Onde ela dominava sobre todos os aspectos, e porque também teve muitos problemas de saúde, teve a peste, né? Muita gente morreu, então esse período todo ficou marcado como a Idade das Trevas, tá? Mas muita coisa boa aconteceu também. O Renascimento veio a seguir. E o que era o Renascimento, gente? Eu não vou mais me falar. O Renascimento foi um movimento que surgiu na Itália, na verdade, né? Florença, Milão, com pessoas influentes, artistas influentes, que estavam cansados do domínio da igreja. Né? E por isso o nome Renascimento. Eles ressurgiram, né? Em outras traduções a gente vê como ressurgimento. Eles resolveram voltar ao passado e buscar as ideologias grego-romanas, né? Que a Igreja Católica tinha abolido, e resolveram se manifestar de uma maneira em que eles se libertassem um pouco desse domínio da igreja. Tá? Por isso tem esse nome, Renascimento. É como se a arte estivesse nascendo de novo. Foi um movimento importantíssimo com grandes mestres, Leonardo da Vinci, Michelangelo, que nós vamos ver aqui agora. E o que predominava nesse movimento? Vamos ver, vamos analisar um quadro.
Que quadro é esse, gente? Ou que afresco é esse, na verdade, né? Que isso está na capela assistir. Essa parte dessa obra é o nascimento do homem, a criação do homem, o nome de Adão, né? Em algumas versões eles têm o nome de Adão. O que vocês podem perceber? A valorização já do ser humano, a ideia do teocentrismo caiu por terra. Essa ideia vivia dentro da Idade Média, né? Era teocêntrica a ideia e passou a ser antropocêntrica, ou seja, o homem passou a ter o seu valor em substituição a Deus. Vocês percebem o corpo de Adão, ele já retoma aos estilos grego-romanos, né? Aqueles corpos esculturais que vocês devem se lembrar, daquelas imagens dos gregos, tudo, que sempre valorizaram demais o corpo, a beleza. Você pega filósofos como Platão, por exemplo, que fala muito sobre a beleza, tem uma obra dele que chama O Banquete, que ele fala bastante sobre isso. Então os corpos já começam a mudar, né? Já não tem mais aquele aspecto tão sombrio nas suas obras, né? Outra característica era a centralidade da ação principal nos quadros. Vocês podem ver que o toque, né, de Deus com Adão, ele está praticamente no centro do quadro. A gente vai ver isso em outras. E as cores não eram cores vivas, né? Porque apesar deles estarem retomando para essa volta desse ideal grego-romano, eles também queriam criar um novo estilo para que não fosse um plágio, entendeu? Então aparece a figura de Deus tocando em Adão e vocês podem perceber o aspecto de Adão. Ele parece estar um pouco meio displicente, assim, né? É como se Deus estivesse se esforçando para tocar no dedo dele. Percebem isso? Né? Então aí a gente já tem um pouco essa ideia de que o homem passa a ser mais importante. Existem três vertentes que aconteceram no Renascimento: humanismo, racionalismo e antropocentrismo. Todos eles se parecem muito, tá? Eu vou só dar uma pincelada aqui, né? A gente está falando de arte. O humanismo defendia as ideias de que o homem, por si só, seria capaz de resolver as suas questões, baseado na ciência, na filosofia e em outras características, né? Mas ele, por si só, conseguiria tomar as suas decisões. Ou seja, não precisaria de Deus. O racionalismo, que defendia a ideia da razão. O homem buscava a sua razão, também baseada nessas outras coisas que eu falei, filosofia, ciência. E aí, através da razão, ele conseguia definir aquilo que era bom para ele. Excluía-se Deus novamente. E o antropocentrismo, não preciso nem dizer, é o homem no centro de tudo, né? Ele passa a ser o centro do universo. Tudo gira em torno do homem, né? A esfera divina está um pouco fora disso. Tá? Vamos ver outros quadros para ver se a gente consegue identificar isso. Eu não sei se está dando para vocês verem bem aí, tá? Quem quer apagar a luz? Eu esqueci desse detalhe. Obrigado. Vamos começar de novo. Gente, esse quadro, alguém sabe qual é o nome? Não é. Sócrates está aí no meio, mas não é esse. O nome chama Escola de Atenas. É um quadro de Rafael, né, um pintor renascentista famoso. E na verdade esse quadro era um ideal que ele tinha, né? Lógico que Sócrates e Platão já não existiam mais, mas eles estão aqui no centro, aquela característica que eu falei para vocês, né? A ideia central está sempre no meio do quadro. Vocês percebem outra característica do Renascimento é a descoberta da profundidade dos quadros, né? Perspectiva e profundidade foi outra característica. Vocês vão perceber isso em vários quadros. Percebem como dá uma ideia de profundidade bem interessante. Platão e Sócrates estão no quadro central, né? Vocês percebem as pessoas todas fazendo o quê? Estudando, com uma luzinha aqui tem outra luzinha no chão, ou seja, é o saber, né? Isso foi um sonho, né? Um sonho não que ele tenha sonhado, mas era um ideal que ele gostaria que acontecesse, né? Um encontro na escola de Atenas entre os grandes mestres, para que eles pudessem decidir
sobre as questões da Bíblia. Então aí está aí o racionalismo e o humanismo ditado nesse quadro. Já aparece um pouco mais de cores, tá? Mas ainda assim as cores são bem tênues, elas não são cores extravagantes, tá? E existe, se vocês procurarem depois na internet, tem um quadro, tem umas explicações que apontam o nome dos personagens que aparecem aí, inclusive o próprio Rafael parece estar escondido aí, onde está o nome. Tá bom? Essa é uma das ideias. Esse quadro, esse é famoso, né, gente? Leonardo da Vinci pintou Mona Lisa, ou La Gioconda, que era o nome dessa mulher, uma encomenda que ele recebeu, e eu tenho comigo que ele jamais imaginava que esse quadro seria tão discutido, né? Essa técnica que ele usou aí, pode perceber que as cores também são um pouco, né, nada muito gritante. É uma técnica que ele desenvolveu que chama esfumato, que é, mais ou menos traduzindo, esfumaçado, uma coisa assim bem, onde aparece a pessoa central, né, a moça, bem no centro do quadro. Ela tem um tulizinho ali que dá a ideia de como se fosse uma santa, né? Porque apesar do Renascimento ter quebrado essa ideia da Idade Média do cristão, muitos quadros da época também relatavam as passagens bíblicas, por exemplo, mas com uma outra visão, sempre com um homem no centro, tá, gente? Esse quadro foi uma encomenda que ele recebeu. Eu acho que ele não tinha maiores pretensões, mas fez muito sucesso. Esse quadro é desse tamanho, gente, está lá no Museu do Louvre. Eu, quando tive a oportunidade de estar lá, eu vou te falar, é uma loucura, né? Você anda, o Louvre é gigante, né? A galeria que ele está é enorme, e as pessoas se concentram assim, é uma coisa absurda, tem um monte de japonês tirando foto. É o único quadro, acho que pode tirar, porque ele é todo protegido, porque você não pode tirar foto, né? Você sabe. E ele é pequenininho. Foi uma encomenda, ele fez, um amigo dele que pediu para pintar, não sei se era noiva ou esposa, sei lá o que era. E o sorriso enigmático, né, foi o que causou tanto. Mas está aí, um homem no centro de novo. E esse, talvez um dos mais discutidos também, o nome desse quadro, a Santa Ceia, que ele tentou retratar o momento em que Jesus acusava o seu traidor. Percebam as cores também bem parecidas, né, nas roupas com essa outra imagem aqui que a gente viu, tá? Nada muito gritante. Percebam também a noção da profundidade e a centralidade de Jesus, tá? Algumas pessoas fazem até uma ideia de Jesus com uma forma de triângulo, como sabe que o triângulo é a forma dita aí pelos matemáticos como uma forma perfeita. E os apóstolos, esse quadro também gerou muita discussão, tem muita análise feita sobre esse quadro. Alguém consegue identificar Judas aí? Oi? Esse aqui, né? Tem pessoas que dizem que é justamente esse. Uma das grandes polêmicas desse quadro é dizer que esta pessoa que aqui está não é João, o discípulo amado, mas sim Maria Madalena. E a gente olhando assim parece mesmo uma mulher, né? Tem um traço bem. Mas isso tudo são devaneios aí da nossa parte. Perceba que ele divide os discípulos em grupos de 3, né? Aqui, depois aqui. Tudo isso tem muito significado, eu não vou saber explicar tudo, mas só para vocês terem a ideia da centralidade do ser humano, né? Nessa época. Estão conseguindo entender, gente? Alguma pergunta, alguma coisa? Não? Mas vamos falar da visão reformada. Então, isso só para a gente entender que período que vivia na época da reforma, o Renascimento, e como que a gente pode trabalhar em cima disso agora. Na visão reformada, a arte deve ser feita não por amor à arte, nem por amor à improvisação do artista, mas para a glória de Deus. Hans Buchmaker é um historiador, a revista cita ele numa parte ali, tá? E escreveu alguns livros bem importantes sobre arte e cultura. E aqui abaixo uma frase de João Calvino: a arte é um dom de Deus que nos foi dado para nos ajudar a suportar a vida em seus momentos mais pesados e difíceis. Essa é a visão reformada, ou seja,
você pode fazer arte, desde que você faça isso para a glória de Deus. Mais ou menos essa é a ideia que eles estão dando. Mas será que nesses movimentos artísticos a gente consegue perceber isso? Eu coloquei só alguns, tá, gente? A gente não vai falar sobre todos, eu vou mostrar algumas obras de alguns deles, para a gente trabalhar em cima. Mas vamos lá, Bruno, escolhe uma aí. Eu? Surrealismo. Então, impressionismo, vamos lá. Eu sabia que você escolheria esse, que é o meu preferido, eu adoro impressionismo. Estou brincando. Surrealismo, gente, meu Deus. Surrealismo foi um movimento do século XX, muito interessante esse movimento. Ele teve como um dos grandes expoentes Salvador Dalí, né? Tem um quadro dele aqui que a gente vai analisar. E o surrealismo, ele trabalhava com o quê? O surrealismo, ele quis quebrar os paradigmas do realismo, na verdade, né? Queria ser contra. Ele trabalhava muito com a ideia do sonho, das alucinações, do subconsciente, do abstrato, porque foi a época que viveu um pequenininho vienense, que teve muita influência nessa época, o pai da psicanálise, alguém sabe o nome? Oi. Tudo bem? Tudo bom? Que foi inclusive muito amigo do Salvador Dalí. Freud. Freud teve uma importância surreal. Ó. Eu estou demais hoje. Ele teve muita influência na sociedade. Gente, vocês não entendem que a burguesia da época gostava de consultar Sigmund Freud. E ele tinha ideias bem interessantes, né? Muitas caíram por terra depois, mas ele teve uma influência tão importante que a arte dessa época refletia muito aquilo que ele pensava. E Salvador Dalí foi uma dessas pessoas, tá? Depois eu vou mostrar um quadro dele aqui. Vai lá, alguém escolhe um outro aí. Dadaísmo, rapaz, esse daí se me pegou. Então vamos lá, impressionismo. Dadaísmo, esse movimento surgiu na França em 1917, mais ou menos. Esse nome dadaísmo é muito curioso porque o dada aí vem de uma expressão francesa que chama brinquedo de criança, que significa também a maneira que a criança fala de maneira desconexa. Dada, o nosso dada aqui. O dada é esse ali. Então eles não queriam criar um nome nada muito objetivo e deram o nome de dadaísmo. Não tem significado nenhum, a não ser a ideia que as obras de arte não teriam significado real nenhum, né, que tudo era feito para chocar a sociedade, as coisas tinham que ser desconexas, e também foi um protesto por causa da guerra, né? Tinha começado a guerra em 1916 e a guerra foi influenciada por um movimento capitalista, vamos dizer, na época, e eles queriam ser contra tudo isso. Eles queriam chocar a sociedade, colocando coisas para quebrar a burguesia, e nós vamos mostrar uma obra aqui interessante também sobre isso. Tá? Mais alguém quer escolher outro? Coisa interessante do dadaísmo, na escolha do nome, dizem que eles escolheram de forma aleatória consultando o dicionário. Exatamente. Então mexeram lá e onde caiu. Aí descobriram o significado disso, porque era um dicionário, eu acho, bem completo. Aí eu estou lembrando aqui porque na aula passada, a Tawane fez um comentário muito pertinente sobre a influência da França, né? Inclusive na nossa sociedade, é bem verdade o que ela falou. E a maioria desses movimentos aí, gente, tiveram o seu início lá. Tá? Alguns outros na Alemanha, na Itália, né, também alguns, mas na França foi muito importante para todos esses aí. Bom, eu vou falar só sobre o impressionismo agora. Que na verdade é o meu preferido. Quem vai na minha casa, não sei se o Marcos pega para vocês lá para perceber, eu tenho obras maravilhosas do impressionismo que eu gosto demais. O impressionismo surgiu no século XIX. Um dos seus expoentes maior foi Claude Monet. Na verdade, o nome impressionismo vem de um quadro dele que se chama Impression Soleil Levant, a impressão do sol se levantando, que eu tenho ele aqui para
mostrar para vocês. E eles também quiseram quebrar esse paradigma da forma normal das coisas. Eles queriam pintar de uma maneira que não mostrasse o realismo, mas que se causasse a impressão daquilo que você está vendo. Tanto que tem obras do impressionismo que foram pintadas. Ele pintou uma capela, Claude Monet, 30 vezes. Porque ele percebia que a cada momento que ele ia pintar, a influência da luz, da cor, não modificava. Então ele não queria que aquilo ficasse estigmatizado quando alguém olhasse o quadro e disse aquela capela é daquele jeito. Não, depende do momento que você vai ver aquilo. Entendeu? Então tem muito a influência das cores, da luz, da sombra. Eles queriam trabalhar em cima disso. Tá bom? Vamos lá, eu não vou falar sobre todos os outros não, senão demora muito. Mas vou mostrar alguns quadros aqui. Esse aqui é o quadro que eu falei, Impression Soleil Levant. Vocês podem perceber que praticamente não tem forma de nada, né? Isso aqui é um barquinho, mas parece mais um tronco, né? O sol ali e o reflexo na água, então dá essa impressão realmente. As formas das pinceladas também, elas não tinham que ser de uma maneira acadêmica, né? Elas eram só para passar a impressão, e a gente vê muito isso nos quadros do Van Gogh, quando ele pintava com as pinceladas, né? A gente pode perceber que aqui tem alguma coisa que se parece com um galpão, não sei, né? E ali também. Ou seja, o quadro é a impressão que ele te causa. Tá? Aí o nome impressionismo. Não é o que talvez você esteja vendo realmente. Esse quadro, O Grito, 1823, é do Edvard Munch. Ele é da época do expressionismo. O expressionismo vem com uma ideia diferente também para você, onde eles queriam relatar mais justamente as expressões e as aflições. Você vai ver muitos quadros com esse estilo de pessoas assim desesperadas. Tem um muito famoso que eu acho que é do Corot, que ele está com uma cara de louco assim, entendeu? Esse quadro foi vendido recentemente e é o quadro mais caro do mundo a ser vendido. A fortuna, valeu? E o que ele parece é justamente um momento de aflição, né? Uma pessoa que está sendo... Não sei se ele está com intenção de se jogar na ponte. Eu tenho um livrinho em casa que é Desmistificando os Quadros Famosos, que na verdade mostra que ele tinha uma peruca que o vento levou, por isso que ele está com... Que beleza, tá bom. Mas na verdade o que está retratado, você percebe que a imagem central, né, também está bem centralizada, é o desespero da pessoa, tá? Aqui a gente vê um quadro do Salvador Dalí, gente. Esse quadro é bem interessante, fala do surrealismo, na verdade. Dalí, ele foi convidado, no dia que ele pintou esse quadro, a esposa dele queria ir ao teatro, mas ele não estava se sentindo muito bem, e ele ficou em casa. E na mesa dele tinha um queijo camembert, e o queijo, com o calor, estava começando a derreter. E aí ele olhou para aquilo e teve a ideia de fazer esses relógios, né? Esse quadro é vulgarmente conhecido como relógios moles, mas o nome dele é a persistência da memória. Essa imagem aqui, por incrível que pareça, é o autorretrato dele. Para vocês verem como ele trabalhava muito com o subconsciente. Né? Tem 3 relógios marcando horas diferentes. O fundo é uma paisagem da época de infância dele, do lugar que vivia na Espanha. Tá? E aqui, vocês talvez não estejam vendo, mas é um reloginho cheio de formigas. Tá? Porque Salvador Dalí tinha uma aversão a formigas enorme, e ele dizia que as formigas significavam tudo aquilo que estava putreficado. Né? Ou seja, já era um fim. Né? Então você vê como ele trabalha muito com essa ideia do tempo, né? E do subconsciente, dessas decisões assim, né? Que você tem, às vezes tão bem comuns do surrealismo. E aqui, o dadaísmo. Isso aí, gente, olha só, eles usavam objetos já existentes porque eles entendiam que a arte já estava pronta, né? E que só precisava ser mostrada para chocar a sociedade. Isso daí, o nome desse quadro é Urinol, se não me engano, né? Se vocês perceberem, isso é um objeto do banheiro mesmo masculino, está invertido.
O autor colocou o seu nome aqui, esse é um nome fictício dele, na verdade é esse quadro do francês que chama Duchamp, 1917. Tudo para chocar a sociedade. Isso é uma obra do dadaísmo. Tá bom? Então o que a gente consegue perceber? A gente observa que tais movimentos são o resultado de um clamor da alma do homem em se encontrar e se realizar. No entanto, essa procura nas artes não pode ser o ponto final dessa busca, porque a busca pelo belo em si não promove o devido resultado de satisfação. Por isso, o artista sempre continua fazendo arte. Essa satisfação plena não existe. E isso vai continuar para toda a eternidade. Se a gente pegar mais para frente, muitos movimentos mais já vieram, né? Pós-modernismo, tudo, arte moderna, pop art, e isso não vai acabar, porque o homem nunca vai achar a sua satisfação plena, né? Porque a gente sabe que satisfação plena só em Deus, né? Só em Deus. Vamos lá. Abraham Kuyper está na nossa revista. Ele defende que a teologia calvinista tem uma relação pacífica com a arte. Deixa eu ler um pouco isso. Kuyper era um holandês, um homem com muitos talentos, teólogo, jornalista político e um verdadeiro estadista do reino de Deus. Um estudioso de Calvino, tá? Até esse livro dele aí da igreja, ele fala sobre isso. Nas Institutas da Religião Cristã de Calvino, ele diz assim: e assim, na consciência da nossa ignorância, fatuidade, que é presunção, penúria, fraqueza, enfim, de nossa própria depravação e corrupção, reconhecemos que nenhuma outra parte, senão no Senhor, se situa uma verdadeira luz e sabedoria. A sólia da virtude, a plena abundância de tudo que é bom, a pureza da justiça, e daí somos por nossos próprios males instigados à consideração das excelências de Deus. Nem podemos aspirar a Ele com seriedade antes que tenhamos começado a descontentar-nos de nós mesmos. Resumidamente, o que ele está dizendo aí, em todos aqueles movimentos artísticos que a gente viu, em nenhum deles você consegue ver o homem se desgarrando de si mesmo, né? Como ele diz aqui. Então você não consegue agradar a Deus sem antes você se descontentar de você mesmo. Por isso que esse tipo de arte, de certo modo, muitas são até agradáveis para nós, mas não condiz com uma arte reformada, né? Arte e beleza. Eu vou voltar a falar um pouquinho de beleza. A reforma produziu impactos indubitáveis sobre a arte e a estética do seu tempo. Isso porque é uma visão fundamentalmente nova da fé e da maneira como o ser humano se entende como tal. Se você pegar na época da reforma, as mudanças que estavam acontecendo, inclusive com o surgimento do Renascimento e tudo, em várias esferas estavam havendo indignação com esse domínio da igreja. E a reforma foi uma delas, né? Pessoas como Lutero e outros, insatisfeitos com essa predominância da igreja, resolveram tomar atitudes e fazer coisas dando valor sim para aquilo que o ser humano pensava, mas sem esquecer de se lembrar de Deus, né? Porém, por causa de suas ideais revolucionários para a época, tanto Lutero quanto Calvino foram taxados de iconoclastas e disseminou-se um mau entendimento de que a fé reformada não admitia a arte. Isso é verdade, eles ficaram taxados, né? Lembra que a gente falou bastante sobre paradigmas, né? Por serem contra a cultura e a arte, né? Foram chamados inclusive de iconoclastas. Você sabe o que significa? Iconoclastas são aquelas pessoas que destroem imagens, né? Achavam que tanto Calvino como Lutero, e a gente vai falar um pouco sobre as imagens daqui a pouco, eles eram isso. Simplesmente não admitiam a arte, quebraram tudo. Isso acontece até hoje um pouco. Mas o pensamento de Calvino: após a criação, Deus viu que tudo era bom. A beleza existe por si mesmo na condição de criação divina. Falamos bastante também sobre isso ontem. E Deus a percebe, tanto espiritual como corporalmente, desde o momento da criação. Um artista pode observar isso em si mesmo. Lembra que a gente falou ontem que a beleza não está
naquilo que você vê no exterior da pessoa, que o que é belo na verdade é o poder da criação. Eu tenho um vídeo que eu queria mostrar no final, acho que não vai dar, mas depois eu passo para você, que fala justamente isso. Quando você para analisar na sua perfeição, e a gente leu lá o Salmo 139, 104, não há como você não se considerar belo, né? Ele considerava formas de arte como dons de Deus a nós. Os objetivos da arte, segundo Calvino, são glorificar a Deus e trazer o bem ao homem. A arte é um presente do Criador às suas criaturas. Vamos falar das igrejas na época. Reparem essa igreja, estilo gótico, o tamanho das abóbadas, dos arcos alongados, a suntuosidade que era a igreja dessa época. E eu vou explicar por quê. Na igreja católica, gente, na época, no século XVI, as igrejas e catedrais construídas durante a Idade Média eram góticas. Nessas igrejas, pilares sustentam o alto teto de pedra, os arcos têm forma alongada e o interior é iluminado por grandes janelas adornadas com vitrais. O teto alto e os arcos alongados despertavam dos fiéis um sentimento de submissão. Quanto mais alto o teto, mais distantes do céu e de Deus as pessoas se sentiam. E a arquitetura da igreja era pensada justamente para estimular esse senso de grandiosidade e de reação. Sabe por que deu tão certo essa ideia dos vitrais das igrejas e de imagens também? Eu vi um estudo do Nicodemos outro dia e achei muito interessante, e pesquisando para dar aula aqui encontrei outros locais também. As pessoas eram analfabetas, a maioria delas. E a igreja, para passar a ideia das passagens bíblicas, resolveu então fazer os vitrais e colocar imagens para representar os personagens. E as pessoas começaram a venerar essas imagens. Por isso que até hoje é comum a gente ver, e acabou se tornando uma idolatria. Então, você imagina, dentro de uma igreja você tem a imagem de um personagem famoso da Bíblia, de um apóstolo, por exemplo, e as pessoas identificavam aquilo como uma coisa, né? Imagina uma pessoa que não lê, que não sabe ler, e está dentro de uma igreja daquele tamanho, e começa a ver aquelas imagens, ela começa a venerar aquilo. E isso nunca mais acabou, gente. Nunca mais acabou. Por mais que as pessoas hoje saibam ler, tenham conhecimento, ainda hoje dobram o joelho para as imagens. Isso é muito cultural. Vem dessa época. Os vitrais também. Então eu não sei. Até hoje, quando você entra em algumas igrejas, tem lá os quadros da Via Crucis, né? É bem interessante isso, como eles fizeram isso para que as pessoas pudessem ter um entendimento e para poder transmitir um pouco a palavra de Deus, porque elas não sabiam ler. Aqui eu peço um pouquinho de desculpa, tá, gente? Eu apanhei um pouco para fazer isso, mas eu vou ler para vocês, tá? Na igreja protestante, como é que foi mudando isso? As imagens eram retiradas, pois os protestantes não praticam a chamada veneração dos santos. Também era retirado o altar, que nas igrejas católicas é utilizada para a celebração da missa com seu centro eucarístico. Nas igrejas protestantes, no lugar do altar, podia ser colocado um órgão. O púlpito, que nas igrejas católicas tinha menor destaque, se transformava em um lugar central, onde o pastor fazia a leitura da Bíblia e a expunha. Assim, a arquitetura das igrejas calvinistas procura ser fiel à sua teologia, pois dá ênfase à palavra. Não é mais um lugar para contemplação submissa, e sim um local de verdadeira comunhão do homem com Deus. É bem verdade isso, né? Que quando você entrava numa igreja daquela, até hoje quando você entra, você fica extasiado para ver a arquitetura, o que existe lá. Aí, na verdade, você acaba valorizando a obra do homem, né? Depois de Calvino, a igreja reflete um ambiente no qual aquele que crê pode estar em comunhão com um Deus próximo, sem necessidade de intermediários, que são as imagens. Interessante essa mudança, né, da arte nas igrejas. Mas vamos lá, vamos ler um pouquinho agora a palavra de Deus. Jesus Cristo como o ideal supremo da beleza.
Alguém pode abrir aí nesses versículos, gente? Ontem lá na DR, falando sobre beleza, foi bem interessante, a gente falou bastante sobre a influência da mídia, no meio que a gente vive, da questão cultural. E chegou um determinado momento que eu tinha que pegar na frente todo mundo viu. Ideal de beleza, joguei no Google, apareceu a minha imagem lá, não entendi porquê, mas foi uma coisa de louco. Vamos lá, quem achou Isaías 4:2, por favor? Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, procura e amor, para os de Israel que forem salvos. Boa, Hebreus 1:3. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Jesus Cristo como o ideal supremo da beleza. A gente discutiu um pouquinho ontem sobre beleza, gente. Vou retomar um pouquinho só aqui agora. A gente discutindo lá entre nós, a gente entendeu que a beleza não existe um padrão específico, que ela pode ser influenciada pelo meio que você vive, ela pode ter influência cultural, de lugar para lugar. A gente trabalhou também a questão cultural de como se forma, né, uma opinião, como você às vezes, retomando de novo um pouco o que o Marcos falou aqui na semana passada, como às vezes você simplesmente só repete aquilo que você ouve. Eu mostrei alguns slides para instigar o pessoal a pensar, né, e ver como o pensamento, estava até a Vitória lá ontem, de uma criança de 8 anos e uma pessoa adulta, enxergam as coisas de uma maneira diferente, mas como isso vai se formando depois, culturalmente dentro de nós. Tudo isso para chegar no ideal da beleza. Né? E a gente entendeu que a beleza, na verdade, esse conceito que foi tão usado pelos gregos, tudo, mas eles usavam de uma maneira externa, né, falando do corpo. A gente percebe que a beleza, na verdade, está na criação. E se a gente, quem pode ler aqui, o finalzinho da revista vai falar um pouco disso, né? Bom, em alguma parte aqui fala, chama no capítulo 2. Eu até dei alguns exemplos, né? A beleza não está quando você olha para uma flor, por exemplo, que é a criação de Deus, e ela tem o seu aroma. Talvez a beleza não esteja no aroma da flor, mas sim no fato de existir a flor e ela ter o aroma. Eu falei de nós, da nossa palavra, né? Às vezes o poder de você falar as coisas, você fala palavras bonitas, mas a beleza da criação está no fato de você poder falar, gente. A gente leu o Salmo 139 e a gente vê o cuidado de Deus quando Ele diz que esquadrinha o nosso coração, e o sentar ou levantar ele já conhece, mal a palavra chegou à boca ele já sabe o que é. Fala um pouco da nossa dependência, né? Eu brinquei com o Gil ontem ainda, falei, Gil, a partir de agora, quando você se olhar no espelho, não precisa mais se achar feio. Olha, quando a gente conseguir enxergar essas coisas com um olhar cristão e ver a beleza da criação em nós, a gente consegue quebrar um pouco esse paradigma que a gente vai criando, esses estereótipos. E foi o que o Marcos falou semana passada, que eu achei muito pertinente. Por que a gente não consegue, como cristão, às vezes, ter uma cosmovisão disso para tudo que a gente vai fazer? Não, a gente às vezes prefere debater as coisas com opiniões que a gente tem, como se fossem os humanistas do passado. A gente acaba esquecendo um pouco de Deus, é sempre a nossa razão, a nossa... Não é? Não sei se vocês concordam. E aí eu fico pensando, meu Deus, às vezes a gente é tão ingrato, né, com algumas coisas. Por que a gente se deixa dominar tanto por esse tipo de
coisa que vai nos pressionando e afastando um pouco de Deus, né? Parece que a gente só tem essa percepção quando a gente está aqui na igreja. Isso é um mal muito recorrente dentro de nós, né? É um trabalho muito árduo às vezes para a gente fazer. As coisas ocupam muito a nossa mente. E aí a gente passa a ser como essas pessoas que resolvem ter um ideal e falam, não, eu quero quebrar isso agora, eu vou fazer arte desse jeito. E vai acontecendo tudo isso. Eu brinquei hoje com o pessoal, coloquei um quadrado, um retângulo azul ali, e pedi para eles me dizerem o que eles estavam vendo. E aí ele, bom, é um retângulo azul. Falei, mas quem disse para vocês que é um retângulo azul? Quem definiu isso? Verdade? Por que você está com esse conceito na sua cabeça? Por que a gente não pode quebrar isso? Porque hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que querem quebrar isso, gente. O homem não é mais homem. Não, eu nego a minha existência. Quem impõe para mim que tem que ser assim? A mulher não é mais mulher. Não, aquilo é um retângulo azul, sim, pronto. Ué, acabou, gente. Você não tem que ficar inventando. Entendeu? Mas infelizmente esse mundo pós-moderno nosso, onde todo mundo é tão cheio de razão, tão cheio de verdade, isso vai se perdendo muito e a gente não percebe e está cada vez se afastando mais de Deus. Esse antropocentrismo é muito evidente ainda hoje, né? E com o advento da internet parece que piorou. As pessoas não aceitam mais ser contrariadas também. E na arte moderna de hoje a gente vê às vezes, a gente não falou aí do cubismo, né? Mas o Pablo Picasso foi um dos grandes expoentes também desse movimento. E a gente tem agora o Romero Brito pintando aqueles quadros lá. As formas já não têm tanta importância, gente. Picasso pintava as pessoas deformadas porque ele achava que era assim que tinha que ser. As pessoas não tinham esse aspecto belo, né? Tem até uma piadinha muito interessante numa sala de cirurgia plástica com os quadros do Picasso. A pessoa entrou, olhou e falou, você imagina, tá vendo? A pessoa vai lá para fazer uma cirurgia plástica e tem um quadro do Picasso, entendeu? Então, mas às vezes é mais ou menos isso que a gente se sente. Nós estamos deformados, a gente se esquece muito da perfeição de Deus na nossa vida. Bom, e esse aqui era o vídeo que eu queria mostrar, mas infelizmente não vai dar, né? Eu acho que alguém sabe se tem internet aqui que a gente consegue ver. Consegue? Você pode ajudar aqui? Por favor. Aí, legal. É um vídeo que eu recebi acho que uns 2 anos no Facebook, achei muito legal e eu pensei comigo, um dia eu vou poder usar isso em algum lugar. Como é que é? Tem que entrar? Filho, você pergunta isso pra mim? Como escaneia o Wi-Fi, gente? Você fala como? Sério, essa semana eu tive uma aula sobre cosmovisão cristã e na cada sessão de cosmovisão cristã você tem alguns atores essenciais. Um deles é o Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer ficou conhecido por fazer um labrico, que significa abrigo, né? Lá na Suíça, ele era um pastor presbiteriano e a ideia dele era passar horas, dias, meses, até mesmo anos com pessoas, com intelectuais que buscavam sentido em alguns conceitos mundanos. E a ideia era mostrar que o cristianismo era mais coerente do que aquilo que eles estavam vivenciando, né? Então ia pessoas liristas, dadaísmo, tal, etc. E ele ia argumentando, conversando com a pessoa. E o professor Cipó, local, ele era muito bonito. Ele era muito bonito e muito bem organizado. Quando a mesa era posta, era decorada, né, com detalhes por todo lado que você passava pela casa, né? Então era algo assim belo. E perguntaram para ele por que tudo era daquele jeito. Na verdade, quem fazia isso era a esposa dele, né? E eles responderam
que o fato de o holocausto ser muito bonito era para representar a dignidade da humanidade por ser ela a imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Então o cara ele chegava quebrado, né, frustrado com tudo aquilo que ele vivenciou, com aqueles conceitos que o decepcionaram, e ele estava num ambiente em que ele era evangelizado a partir da arte, da cultura, e a ideia era mostrar que ele era a imagem e semelhança de Deus, e que o cristianismo iria restaurar quem ele era de fato, para que ele se tornasse belo novamente como um local. Mas essa é a ideia. Na verdade, acho que é bem isso, né? Ou seja, não há problema nenhum em você fazer arte, né? Desde que você tenha essa visão. Tem um gênio aí da música, o Bach, que ele era luterano, e todas as obras dele, no final ele colocava SDO, SDG, na verdade, que era só de glória. E em várias obras ele tem isso, porque ele entendia, ele fazia aquilo para a glória de Deus mesmo. Depois ele teve, acho que umas desavenças lá no meio e acabou saindo para um outro lado, mas ele fazia isso. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Ontem a gente desmistificou bastante a ideia da beleza. Eu citei lá até algumas fábulas da Cruz da Águia, né? Falei da história do patinho feio, né? Quem disse que o patinho é feio, gente? Por que se criou esse conceito do patinho feio? Na verdade ele só era diferente, né? Porque ele estava no meio dos cisnes. Agora porque ele era um patinho, ele era feio? Não, no meio dos patinhos talvez ele fosse bonito, e o cisne no meio dos patinhos talvez fosse feio, não sei. Então a gente trabalhou bastante essa ideia, mas é bem isso mesmo, não? Conseguiu? Ali, não sei se a gente não consegue pegar ali, senão a gente não vai fazer. Bem, gente, era isso. Não, se a gente conseguir passar, eu quero que vocês percebam nesse vídeo a grandiosidade de Deus, gente. Né? Ele bom, eu não vou falar, acho que a imagem vai dizer por vocês. Gente, eu acho que nessa questão de criação e cultura, uma coisa que acho que me ajudou muito a entender um pouco isso foi um texto que eu li recentemente sobre futebol. Ele fala futebol como para pastor, né? E ele vai tratar sobre futebol assim como criação de Deus. Ele usa um conceito seguinte: na verdade, toda a criação humana é uma subcriação. É tudo que nós criamos derivado de Deus. Deus é o Criador e nós criamos derivado dele. Todas as bases, as regras, a estrutura que existe na humanidade para se criar alguma coisa é porque Deus é Criador e Ele criou estabeleceu esses parâmetros para que você possa desenvolver em cima dessas bases, né? É interessante assim, você começa a olhar isso assim e você fala, não, eu acho que entra até nessa questão da imagem e semelhança de Deus, né? O homem tem essa imagem e semelhança de Deus, assim, ele deriva de Deus a capacidade de criar, a capacidade de ter ordem, a capacidade de inteligência. É interessante que você percebe isso no bebê. Fala um pouco sobre o Felipe, né? Hoje em dia tudo a gente acha que é em função do meio ou em função da personalidade, da psicologia, né? Embora essas coisas tenham sua influência na nossa formação, é interessante você ver uma criança, e eu não falo que é meu filho, assim, você vê em vários, você vê em quase todas as crianças, você vê ordem, você vê inteligência, você vê criatividade. Exatamente. É bem interessante você olhar, só que geralmente a gente começa a olhar, né? Não, isso puxou para mim, isso puxou para não sei quem, né? A gente geralmente centraliza no homem, né? Então isso é porque a gente é muito assim hoje em dia essa questão de educação, de olhar para não, a criança é assim porque os pais formaram desse jeito. Não que os pais não influenciem, não que o meio não influencie, mas acho que tem algo que vem antes, né? Que vem dar a base para isso. Sim. Eu vejo muito no Felipe, assim, ordem, inteligência, criatividade, e que assim é deles. E eu vejo em outras crianças, muito lugar, para meu filho. Né? Sim. Eu acho que essa ideia de subcriação que a gente cria a partir de Deus
eu acho que me ajudou a ver, que você falou, né? A gente olha uma arte e fala, não, olha como essa pessoa foi capaz. Mas Deus deu essa capacidade, Deus possibilitou que essa criação existisse. Essa ideia que eu aprendi lendo esse livro, eu acho que serviu muito para olhar a arte de uma forma, olhar a cultura, olhar até esporte, olhar esporte de uma forma diferente. Exatamente. Perfeito. Conseguiu, Ligão? Olha lá, gente, vamos assistir então. Prestem atenção, tá, nas imagens que vão ver. Acho que não vai aumentar muito. Demais, né? Obrigadinho. Marquinhos, quer enfatizar alguma coisa? Ed. Ed. Obrigado, viu?